Começando mais uma terça teológica, hoje vamos falar sobre um tema muito importante, na verdade, um tema que muitas vezes até mesmo negligenciado, né? E quem está aqui conosco é o nosso presbítero Felipe, amado presbítero Felipe, que compartilhará da sua experiência, da sua vida espiritual e também daquilo que ele tem vivido nessa vida cristã, na partir do nosso tema. Felipe, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Deus te abençoe ricamente. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui dialogando contigo e com os nossos ouvintes. Amém, benção demais. Bom, a gente vai começar a conversar justamente sobre a ideia da questão do sofrimento, né? Como que a gente lida com isso, como que a palavra de Deus nos instrui, mas a gente também pode começar a falar no nosso contexto atual da teologia do sofrimento, né? De como popularmente os cristãos veem o sofrimento. O sofrimento, irmão Paulo, sempre foi a grande dúvida dos cristãos, né? Se eu estou no mundo, se eu pertenço a um Deus que pode todas as coisas, por que o justo sofre nesse mundo, né? Uhum. Então é exatamente isso que a gente procura, olhando para as Escrituras, ver que não há diferença em termos de sofrimento, muitas vezes, até do salvo para o não salvo, né? Do crente para o não crente. Mas a perspectiva com que olha o crente, aquele que é fiel a Deus, é diferente do homem normal, sem Deus e sem salvação, né? Nós temos a exata noção de que tudo que nós sofremos neste mundo, como bem disse o apóstolo Paulo numa das suas cartas, o sofrimento deste mundo não é para comparar com a glória que nos está reservada, né? Amém. Só isso já nos traz grande tranquilidade e grande bonança para a nossa vida, para resistirmos no dia mau, né? Sim, sim. E por outro lado nós temos um contexto de uma teologia que rejeita o sofrimento, né? Que olha o sofrimento não como algo vindo de Deus até mesmo, né? De repente o sofrimento é visto como um pecado ou a falta de fé, né? Não sei se você já ouviu isso, ou até mesmo já passou por isso. Claro, claro. Muitas vezes a gente tem se deparado exatamente com essa teologia aí de que o crente não pode sofrer, que tem que ser um super crente, né? Essa é a ideia que está em voga nos nossos dias, né? E, consequentemente, não sei se você passou por isso no seu contexto de vida, mas o meu pai, ele teve câncer, né? Ele sofreu de câncer. E uma vez ele recebeu a visita de uns pseudos crentes ali. E foram dizer que ele estava passando por aquele tempo de sofrimento, a questão do câncer, né? Porque havia algum pecado não confessado. Também tem E isso não é tão atual assim, né, irmão Paulo? Porque o próprio Jó, quando ele passa por todo aquele contexto ali, que só a gente que é leitor da Bíblia sabe, né? Ele não sabia do que estava passando naquele momento. Nós vemos que os amigos dele chegaram para ele e acusaram de ter feito alguma coisa de errada, né? Quando Jesus cura também um cego, os discípulos perguntaram, e as pessoas perguntaram, por que ele está nessa situação? Quem pecou, ele ou seus pais? Né? Então, nós sabemos sim que o pecado, ele escancarou no mundo todos esses tipos de problemas, de doenças, inclusive, né? Vieram através do pecado dos nossos primeiros pais. Mas não especificamente a pessoa está naquela situação por causa de um pecado cometido. Um pecado específico, né? Exatamente. E, por outro lado, nós temos um contexto onde o crente tem que determinar a vitória sobre a doença, né? Sobre aquilo que ele está sofrendo, né? E, consequentemente, se o crente determina não acontece, né? O que está acontecendo? Qual o problema ali, né? E muitas vezes as pessoas acabam concluindo que falta fé, né? Falta um poder mais forte na vida dessa pessoa, né? É verdade. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz assim, ó, Deus sussurra nos nossos prazeres e grita nas nossas dores. Né? Em todas as coisas, a vida do cristão, ela tem que glorificar a Deus, né? Seja na alegria, seja na bonança, seja no sofrimento, seja nos momentos mais alegres da nossa vida. Né? Isso. E nós também devemos entender que o sofrimento, ele é o companheiro contínuo da humanidade, né? O homem, ele sempre vai enfrentar problemas, né? Agora, o irmão já citou inicialmente isso, mas
nós devemos entender onde está a origem do sofrimento da humanidade, né? Exatamente nesse distanciamento de Deus, né? Quando foi colocada lá com os nossos primeiros pais em xeque a própria ordem de Deus, né? E a partir dali a gente traz todos esses problemas advindos do pecado, né? Sim. Como resultado do pecado original, né? Exatamente. Então, e além disso, a gente também deve entender que não apenas o homem sofre, né? Mas a própria criação também, ela está angustiada por causa da queda do homem. Então, consequentemente, não é apenas o ser humano que sofre, mas é tudo aquilo ao qual Deus criou também está sofrendo, né? Não porque Deus errou, né? Não porque a criação de Deus foi mal feita. Existe um vírus que entrou nessa criação, que é justamente o pecado. Exatamente. E através do pecado, a morte também, né? Isso, que a gente fala tanto, né, irmão Paulo, que a gente tem tranquilidade quanto à morte, mas basta morrer uma pessoa próxima de nós que a gente... Ficamos angustiados. Em angústia, é verdade. Uhum. E isso vale também para o sofrimento, para as doenças, né? Tão comuns em nossos dias, que muitas vezes nós até acreditamos num Deus que pode curar, né? Mas conforme a sua soberana vontade. Né? Exatamente. À medida que a nossa vida glorifique a Ele, independente de estarmos com saúde ou não, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Né? Amém. Então a gente já falou aqui, de certa forma, que existe um contexto teológico do sofrimento, né? Seja qual for a linha teológica da igreja. Nós vimos rapidamente quando isso começou, mas a pergunta de R$1 milhão, Felipe, qual que é o seu sofrimento? Bem, irmão Paulo, a experiência que eu tenho em termos de sofrimento foi no auge da minha vida, quando eu já tinha meus filhos e tal, os 3 filhos inclusive, foi quando eu descobri que estava com mal de Parkinson. Inicialmente, parece que não tinha caído a ficha ainda, né? Só que quando os sintomas do Parkinson começaram a aparecer, é que aí que eu me dei por conta de onde eu estava, né? Da situação que eu estava vivendo. Até então, do ponto de vista financeiro, a gente, como parkinsoniano, é considerado um PCD, ou seja, tem vários benefícios, né? Tratamento também com o apoio do governo, a gente consegue a medicação. Então, não é um problema específico financeiro, né? Mas é um problema quando começam a surgir, principalmente os tremores, principalmente a letargia, a gente começa a ficar mais lento nos movimentos. Então, várias pessoas próximas a mim, inclusive cristãos, cristãos verdadeiros que passaram pelo novo nascimento, eles questionaram, né? Mas, irmão, quem sabe nós oramos e o Deus poderoso pode te curar. E eu não duvido do milagre da parte de Deus, né? Sim. Mas também eu vejo tudo isso um propósito de Deus para nos tornar mais dependentes dele, né? Sim, amém. E como foi essa descoberta? Foi algo bem suave ou foi repentino que apareceu os sintomas? Como que foi essa questão de entender ou perceber que você estava com mal de Parkinson? O mal de Parkinson é uma doença degenerativa, mas também é uma doença hereditária. E eu não tenho na minha família. A menos que vá ver pessoas que são já bastante idosas, né? Aí desenvolve a doença. Mas, via de regra, a doença não se manifesta tão jovem assim. No caso, eu tinha menos de 45 anos, ou na beira dos 45 anos, que eu fui descobrir que estava com mal de Parkinson. Como é que eu descobri? Eu costumava andar de bicicleta com os meus filhos e comecei a sentir muita... como se fosse dormência, né? Achei até que fosse uma lesão de esforço repetitivo, que eu trabalhava com informática, e acabou que, a minha surpresa ao visitar o neurologista, porque não há um exame que detecte propriamente internamente que eu estou com a doença, é mais um teste clínico que é feito, né? E aí eu fiquei sabendo que estava com mal de Parkinson. No início não dei muita bola, né? Até brinquei, porque a minha vida sempre foi uma vida muito ativa. Faço faculdade, eu tenho as atividades na igreja, estava sempre correndo, então a gente não tem tempo nem de pensar nesse tipo de problemas, né? Mas ao descobrir e ao começar a doença a se manifestar, Sim. eu comecei a ver o quanto dolorido era. E, de certa forma também, irmão Paulo, acontece que, assim como o apóstolo Paulo, ele reclamou para Deus do espinho na carne que ele tinha,
que até hoje nós não sabemos, e nem interessa saber também, né? Mas para que não me exaltasse, né? Eu confesso para o irmão que eu tinha muito orgulho, tanto da minha dicção, porque o mal de Parkinson ele não afeta apenas os nossos membros, né, braços e pernas. Ele afeta também a nossa dicção, a nossa voz. Né? A gente tem a sensação muitas vezes que está se babando, porque a língua fica pesada, a gente trava para falar. E eu sempre tive uma dicção muito boa. Falar no rádio, apresentar programa nas igrejas onde eu passei, para mim era formidável, vibrava com aquilo, né? E de certa forma, irmão Paulo, a gente acaba, mesmo que indiretamente, se orgulhando disso, né? Se orgulhando das nossas características, da nossa qualidade, né? E mesmo que a gente glorifique a Deus, sempre surge aquele quê, aquela coisa de eu sou bom. E Deus nos mostra com isso que a nossa vida, como disse o apóstolo Tiago, é um vapor, é rápida. E também, entre estarmos doentes e não, é um fiozinho. Né? É apenas um momento. Mas eu glorifico a Deus porque Ele tem me sustentado até agora, tem me dado forças. Né? E com toda a dificuldade que a gente tem, agora com a perna tremendo o tempo todo, alguns momentos do dia, né? Porque eu fiz uma cirurgia e coloquei um marca-passo cerebral. E isso aí tem me ajudado. Não é a cura ainda da doença, né? A medicina tem avançado bastante nessa área. Ainda não é a cura da doença, mas já tem me ajudado bastante, né? Então, salvo aqueles momentos de crise, os outros momentos têm sido de grande felicidade e de glórias a Deus por tudo que Ele fez por mim, né? Amém, amém. No início houve alguma resistência no seu coração na questão da doença, na questão de questionar Deus, né? Por que eu? Houve esse sentimento? Houve. Sinceramente, houve. Talvez não no início, né? Como eu falei, como eu comentei, mas logo em seguida eu disse, mas Deus, por favor, tudo que eu tinha de mais precioso na minha vida, que era a minha dicção, que era a minha fala, né? E também a minha postura, porque a gente perde a postura, a expressão facial do parkinsoniano também é uma expressão rígida, né? Eu conversei com uma pessoa um dia, ela disse assim, mas o senhor nunca sorri, né? É que a gente tem uma dificuldade, inclusive, de sorrir. Né? Mas não é má vontade, não é... Enfim... não é do coração triste. Não é do coração triste. Mas todas essas dificuldades. Né? Então eu questionei muito a Deus. Sim. Na minha individualidade, no meu íntimo, na minha particularidade, sim. Mas eu tenho recebido mais alegrias, propriamente, e mais experiências com Deus através do sofrimento que Ele tem me proporcionado. Amém, amém. E com a cirurgia que você passou, conforme comentado, quais foram as mudanças ou os benefícios que isso gerou diante da sua luta? A cirurgia, ela substitui a questão do medicamento. Boa parte, né, embora o medicamento não tenha sido tirado ainda 100%, ela substitui. O mal de Parkinson nada mais é do que a falta de um neurotransmissor, né, no nosso organismo, e quando a gente detecta o mal de Parkinson, nós já estamos com apenas 30% dos nossos neurônios ativos. Olha só. Então, acontece isso, né? Quando a pessoa detecta, já não é que seja tarde demais, mas boa parte já foi perdida, né? Mas eu considero importante essa cirurgia, irmão Paulo, e infelizmente ainda nem todos têm o acesso, né? Eu me associei numa associação de parkinsonanos do Rio Grande do Sul e a gente comentava isso com as pessoas ali. Embora boa parte deles fossem pessoas idosas, pessoas que já têm uma vivência, infelizmente essa operação ainda não está à disposição de todos. Eu estava na fila do SUS e estava esperando, como eu ainda sou relativamente jovem, eu ainda teria que esperar muito ainda. Mas graças a Deus, eu era militar e com o plano médico da base aérea de Santa Maria, mais especificamente da aeronáutica, né, eu consegui essa operação. Então melhorou bastante, os movimentos estão bem controlados, né, e unido o aparelho de marca-passo cerebral
com o medicamento, eu tenho tido bom avanço contra a doença. Né? Porque a doença ainda não tem cura, infelizmente. Sim, né? sim, sim. Muito bom. E até mesmo diante do sofrimento, é possível vermos a graça de Deus, né? Vermos Sem dúvida. a misericórdia do Senhor nos assistindo em meio às dificuldades, né? E como Deus tem te suprido em meio a esse sofrimento. E tem me dado muita graça, né? Como eu disse, aquilo que me orgulhava, eu posso não me orgulhar mais. Mas Deus criou alternativas, né? E o que eu digo sempre, e o que eu digo também para aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, de luta, de enfermidade na sua vida, não desista nunca, né? De servir a Deus, de agradecer a Ele por você estar vivo, né? Por tudo que você pode fazer. Porque Deus, ao mesmo tempo que Ele nos dá essas oportunidades, que eu diria assim, de doença, Ele também abre outras portas para que a gente possa glorificar a Ele de outras maneiras, né? Sim, exatamente. Inclusive. E existe, o irmão já comentou brevemente isso, né? Mas é claro que Deus nunca nos permite sofrer apenas com um instrumento de jocosidade de Deus, né? Algumas vezes nós podemos encontrar algum propósito, né? Por vezes eu compartilho a minha experiência de sofrimento no meu acidente e conto que no tempo do acidente eu não conseguia entender qual era o propósito de Deus para a minha vida. O porquê Deus permitiu que eu me envolvesse num acidente tão grave assim, né? E, consequentemente, no decorrer do tempo, eu fui tratando meu coração justamente para entender que, de repente, seria um orgulho do meu coração de querer confrontar Deus, no sentido de que me responda, porque eu tenho que saber a sua vontade, né? E como que Deus tem tratado o seu coração diante daquilo que você tem vivido? Eu tenho me tornado mais dependente de Deus, né? Amém. Mais dependente dele, buscando mais a Ele, me fazendo ver o quanto Ele é importante para mim. Mais importante do que a gente seja para Deus, é Deus ser importante na nossa vida, né? Então, mesmo aqueles que passam por momentos de dificuldade e luta, né? E há alguns questionamentos que a gente faz na vida, e é natural isso, né? Sim. Eu creio que seja natural, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, tereis tribulações. Há algumas igrejas, inclusive, que dizem que jamais a igreja poderia passar por uma grande tribulação nesse mundo por conta disso, né? Como se Deus nos livrasse. Na realidade, Ele não nos livra das tribulações, não nos livra das aflições. É um caso bem típico, quando nós vemos na Bíblia a história de Daniel. Né? Sim. Estava lá numa nação estrangeira, foi fiel a Deus mesmo na adversidade. Sim. Os 3 jovens que acompanharam ele também foram jogados numa fornalha de fogo ardente por conta da sua fidelidade a Deus. Exato. Né? Então, no meio do sofrimento, Deus está conosco. Então, eu não tenho dúvida, Pastor Paulo, que a igreja está passando pela grande tribulação e Deus está conosco. Sim. Né? Ele não nos prometeu nos livrar das aflições, mas estar conosco junto nas aflições. Né? Sim. Isso que é importante. Sim. E até mesmo nós temos o Salmo de número 13, que demonstra a angústia do salmista em certa forma confrontar Deus. Né? Até quando, Senhor? Né? O Senhor não vai ouvir minha oração? O Senhor vai me deixar aqui no desespero? Né? E o nosso coração ele pode expressar aquilo que está acontecendo internamente. Né? Agora, expressar para a pessoa certa, que é o próprio Deus. Né? Por vezes nós, diante do sofrimento, acabamos girando um coração muito murmurador. Né? Murmurador só no sentido de murmurar e não se voltar para o Senhor. E o lindo do Salmo de número 13 é perceber que ele vem nesse questionamento para com Deus, né? Vem perguntar, né? Querer a resposta, mas no final ele diz, né? Quanto a mim, eu confio na tua graça, né? Na sua salvação. Né? É uma inversão ali completa. Né? Ele faz o questionamento, mas ao mesmo tempo descansa no Senhor, sabendo que Deus está ali com ele, mesmo em meio à adversidade. Né? E não só o salmista, né, irmão Paulo? Eu lembro aqui também do profeta Abacuque, um dos livros que talvez não seja muito lido pelos nossos crentes e não crentes, a respeito de Abacuque. Abacuque é aquele que luta com Deus, né? Sim. E lá no início do seu livro, ele diz para Deus, mas Deus, por que tu está dormindo? Né? Quanta coisa acontece nesse mundo e tu não faz nada. Aí quando Deus começa a responder para ele, parece que ele vai para debaixo da mesa, né? O desespero dele, mas Senhor... era preferível que tu não me desse essa resposta. Então, às vezes,
Eu falo para os irmãos que estão nos acompanhando, os amigos que estão nos acompanhando, cuidado ao questionar Deus, né? Exato. Porque a resposta dele para a nossa vida pode nos frustrar mais ainda, né? Sim, então, sim. sempre quando eu pensava em reclamar da minha doença para Deus, eu lembrava de Abacuque. E, no entanto, Abacuque, assim como o salmista deu um brado de vitória no Salmo, Abacuque, no final do seu Salmo, ele também se rende a Deus, dizendo que ele está no controle de todas as coisas. Sim. E dizendo mais ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na oliveira, né? Ainda que haja um maior caos neste mundo, todavia eu me alegrarei no Senhor, disse ele, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Né? Então vale a pena servir ao Senhor, mesmo que a nossa visão seja bastante limitada a respeito da vida, a respeito do futuro, né? E Deus é maravilhoso nesse sentido, né? Amém. E diante do contexto da sua vida, do que você tem enfrentado, uma grande pergunta, eu acho que é tão importante, porque muitas pessoas usam esse tipo de contexto para parar de servir a Deus. Né? O sofrimento é um limitador? É uma carteira de aposentadoria na vida cristã? Não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela tem que servir de mais motivação para nós servirmos a Deus. Né? Então eu vejo como um problema sério quando as pessoas chutam o balde, né? Achando que Deus é culpado de todas as coisas. E os planos de Deus são maravilhosos, né, irmão Paulo? E mais ainda, Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo, 8:28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Né? Então, nós só temos a agradecer a Deus, né? Miseráveis homens que somos, né? Só Deus, pela sua grata e infinita misericórdia, o homem que estava caminhando, a raça humana caminhando a passos largos para o inferno, Deus vai lá e salva. Sim. Né? Deus tira a venda dos nossos olhos e nos faz enxergar quão precioso é estar na sua presença. Né? E aquele versículo que eu já citei ainda, de que as coisas que acontecem nesse mundo, e mesmo as nossas aflições, não são para comparar com o que está preparado para os salvos. Né? Então isso me conforta, e isso, por mais que eu passe por sofrimentos e doenças, enfim, neste mundo, a gente se tranquiliza porque Deus está conosco. Né? Amém, amém. Isso nos conduz para outro contexto ao qual nós queremos conversar, é justamente a esperança em meio ao sofrimento. Nós podemos ter a plena certeza de que o sofrimento não é o fim em si mesmo, né? O sofrimento não é o propósito final para a nossa vida. E Deus não é masoquista, né? Exatamente. Ele não produz o sofrimento na nossa vida sem objetivo. Sim. Né? E cada vez que nós sofremos, nós dependemos mais dele, né? Nós nos apegamos mais a ele. Sim. Eu tenho lembrança do meu ensino médio, e mesmo na faculdade, eu aprendi mais com os erros que eu cometi nas provas do que propriamente nos acertos. Né? Então, na vida da gente, se fosse tudo um mar de rosas, eu creio que o aprendizado seria mínimo. Né? O próprio apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz que a tribulação produz a paciência. Isso. Então, muitos querem ser pacientes, muitos querem aprender de Deus, querem depender de Deus, mas não querem aguentar o que vem junto com isso, que é o sofrimento. Sim, sim. Né? E depois a paciência é a esperança, né? Que é justamente o produto final da nossa vida, né? Na verdade de que Deus, garantindo que o sofrimento não será contínuo, haverá um fim, né? E o nosso coração deveria buscar esta promessa da eternidade. A promessa de que haverá um dia onde nós iremos para um local onde não haverá choro, sofrimento, pecado, ranger de dentes, onde aquilo que nós estamos enfrentando aqui, né, neste tempo presente, não vai ter como ser comparado à glória eterna. Né? Inclusive, irmão Paulo, o apóstolo Paulo também, em uma das suas cartas, aliás, ele foi um exemplo também, né, de sofrimento. Quem somos nós para nos comparar com ele? Mas os exemplos que ele nos traz são exatamente esse, né? Sim. Tendo um espinho na carne, que a gente não sabe o que é, mas aquilo atrapalhava ele, né? E, no entanto, ele permaneceu fiel ao Senhor. Quantas vezes ele passou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, fez um excelente trabalho lá. Quando ele vai para Éfeso,
alguém chega lá na igreja de Corinto e coloca em dúvida, inclusive, o próprio ministério dele, a própria, o trabalho que ele realizou lá, Sim. né? E ele mostra, através das suas cartas, principalmente aos Coríntios, de que tudo que ele fez por fidelidade a Deus. Sim, né? sim. Um homem que doou a sua vida e não teve como pagar, né, pela salvação, porque nós não pagamos pela nossa salvação, mas tudo que ele fez foi de coração, porque Deus o havia salvo, encontrado lá no caminho de Damasco. Logo, ele que não tinha participado do grupo dos discípulos, né, mas Jesus o encontrou no caminho de Damasco. Sim. E depois, por tantas vezes, foi revelado. Engraçado, né, Paulo, que o apóstolo Paulo, ele se orgulha mais do sofrimento do que propriamente dos milagres, das aparições de Cristo. Sim, você não vê ele falando com orgulho assim, Jesus me apareceu lá e agora eu sou especial. Né? Mas ele se orgulha exatamente de poder sofrer por amor a Cristo. Sim. Os discípulos de Jesus também, que eram pessoas talvez intempestivas, enquanto Jesus estava com eles aqui no ministério, mas depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, né, a presença maravilhosa do Espírito Santo na vida deles, eles saíram proclamando. Sim. E diz lá, principalmente em Atos capítulo 4, nos versículos seguintes, nos capítulos seguintes, que eles tinham orgulho de sofrer por amor a Jesus. Então o crente não é masoquista nem sadomasoquista, ele não produz o próprio sofrimento. Porém, nós sentimos orgulho em poder, no meio do sofrimento, glorificar a Deus, que é Senhor de todas as coisas. Amém, amém. E tudo isso com a esperança de que há um fim glorioso. E de que esse sofrimento não nos acompanhará por todo sempre, né? Esse sofrimento é temporário, né? Assim como o apóstolo Paulo, não apenas no espinho na carne, mas imagine um homem que sofreu, foi o apóstolo Paulo, né? No açoite, naufrágio, preso, foi dado morto várias vezes e caos total na sua vida. Mas interessante que lá em Filipenses ele diz que ele considera toda a sua vida como refúgio, como lixo, para encontrar a sublimidade da glória de Cristo Jesus. Apóstolo Paulo é o exemplo perfeito de como que nós podemos lidar diante do sofrimento, né? De não olhar para o sofrimento em si, mas de conseguir olhar para aquele que sofreu na cruz em nosso lugar, para aquele que suportou todo tipo de dor e de adversidade e pôde se apresentar como exemplo perfeito de sofrimento. Não o apóstolo Paulo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nele nós encontramos a esperança verdadeira. Né? Inclusive, irmão Paulo, aquele versículo que é tido como o grande referencial para a teologia da prosperidade e para o evangelho triunfalista, que é tudo posso naquele que me fortalece, quem lê fora de contexto aquele versículo é porque não leu os versículos anteriores, né? Quando o apóstolo Paulo fala exatamente isso, que ele sabe ter em abundância, sabe passar necessidade. Ele sabe servir a Deus na bonança e na dificuldade, né? Então, vale a pena, sim, servir ao Senhor, né? Eu quando eu era criança, eu ouvia muito um determinado grupo musical e um dos vocalistas desse grupo musical, ele sofreu uma doença também degenerativa e ele não podia mais tocar o seu instrumento no grupo, né? E ele dizia assim, enquanto Deus me der forças, eu vou com a minha voz, já que eu não posso mais tocar, né, o instrumento. E depois que Deus tirar a minha voz, aí sim, eu vou ver outra alternativa para servir ao Senhor. Então é a pessoa que é teimosa mesmo. Vale a pena ser teimoso nesse sentido. Para a glória de Deus, vale a pena ser teimoso. É verdade. Benção demais, benção demais. Felipe, obrigado pela sua participação, pelo seu testemunho também. Imagina. Deus continue te abençoando, derramando graça sobre a sua vida, também te usando aqui na nossa igreja, no nosso meio, sendo esse presbítero fiel, firme e forte na palavra do nosso Deus. Obrigado. Muito obrigado e Deus o abençoe ricamente. Amém. Quer dar uma palavrinha final? Ali não acabou, daí tem que olhar para lá, se quiser. Não tá. Mas calma aí. Se você quer se aprofundar mais nesse tema, ou de repente alguma ajuda, eu quero fazer 3 indicações de livros para você. O primeiro é do Piper, O Sofrimento e a Soberania de Deus. Esse é um livro extremamente rico, que vai nos instruir quanto a essa lida de Deus
em nossa vida para com o sofrimento. Depois, também tem um livro do Valdeci Santos, O Triunfo da Graça na Vida Prática. Ele vai usar personagens bíblicos para demonstrar esse contexto do sofrimento, mas também o contexto de Deus agindo sobre a vida desses homens. E também mais um livro do Paul Tripp, Abrigo no Temporal. Ele vai fazer um estudo sobre o Salmo 27 e justamente fazer essa caminhada diante da esperança em Deus em meio ao sofrimento. E se você quiser alguma ajuda, quiser algum acompanhamento, nós estamos aqui à disposição para te amparar em meio ao sofrimento, te conduzir o seu olhar para a verdadeira esperança que está em Cristo Jesus. Participe conosco, você pode colocar nos comentários a sua participação. Também pedimos para que você curta, compartilhe o nosso momento aqui e que Deus o abençoe ricamente e também nos faça uma visita presencialmente em nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria, Rua Guilherme João Fabrim, número 302. Ok? Deus o abençoe e até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau.